Assinale a alternativa em que se atende à norma padrão de concordância nominal e concordância verbal. Caro concursando, concordância nominal e concordância verbal. Começo pela concordância verbal. Por quê? Porque ela é mais fácil. A VUNESP não cobra muitas regras. Ela cobra basicamente a regra de o verbo concorda com sujeito em número e pessoa. Então, os filhos provêm, filhos lutam. O futuro e a liberdade constroem-se, olha aqui, gravada nos escudos de seus filhos. Razão, amor e justiça compõem o coração daquele que se vê como uma alma livre. A virtude e o heroísmo constituem pilares inabalável, então, olha aqui, que sempre sustentam a razão. Então vamos lá, por concordância verbal. Primeiro, as almas livres são. Aqui eu tenho um verbo no plural, não é isso? Eu tenho um verbo no plural. O sujeito, como você observa aqui, o núcleo do sujeito, ele também está no plural. Então, se eu tenho um sujeito no plural, eu tenho também um verbo no plural. As almas são. Agora, as almas aqui, você vai observar o que? Submissa está caracterizando o tipo de alma. Alma é o que? Um substantivo, não é isso? Agora, submissa vai caracterizar esse substantivo. Então, eu falo almas submissas. O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo. Então, o correto seria o quê? As almas livres são submissas à razão, em corações que a ela certamente apetecem. Então, os corações que apetecem a ela. Então, aqui também faltou estar no plural. Então, vou colocar aqui. Apetecem. Você conseguiu compreender? Então, observe. As almas livres são submissas à razão, em corações que apetecem certamente a ela, a razão. Então, qual que é o sujeito do verbo apetecer? Corações. Os corações apetecem. Os filhos robustos provêem. Agora aqui já é interessante. Aqui eu tenho um verbo derivado do verbo vir, não é isso? Então, os verbos derivados lá na terceira pessoa do singular, eu falo o quê? Ele provém, acento agudo, não é isso? E se fosse na terceira pessoa do plural, eu falo o quê? Eles provêm com acento agudo. Então, os filhos robustos são quem? Eles, não é isso? Eu falo, eles provêm. Então, aqui está errada a alternativa B. Eles provêm da razão, eles lutam com o nome desta escrito em seus escudos. O nome desta com o nome escrito em seus escudos. O futuro e a liberdade, aqui eu tenho o quê? Um sujeito composto, não é isso? Se eu tenho um sujeito composto, como você pode observar aqui, ele vai exigir o verbo no plural. Então, eles constroem com a razão gravada nos escudos de seus filhos. Perfeito aqui. Alternativa C está correta. Razão, amor e justiça, ou voltar aqui, compõem. Então, aqui, novamente, eu tenho o quê? Um sujeito composto. Sujeito composto, ele exige o verbo no plural. Então, aqui o correto seria, eles compõem. Então, vamos corrigir aqui. Eles compõem o coração daquele que se vê como uma alma livre. Então, aquele se vê. A virtude e o heroísmo constituem sujeito composto, verbo no plural, os pilares substantivo, inabalável é um adjetivo. Então, você vai observar o quê? Que o adjetivo, ele concorda com o substantivo a que se refere em gênero e número. Então, eu falo pilares inabaláveis.
láveis seria o correto. Os pilares que sustentam a razão. Então, aqui também está errada. A alternativa é porque deveria ser pilares inabaláveis.